Olá a todos. Conforme nós havíamos falado, para que nós possamos trabalhar a espiritualidade, estudar a espiritualidade, entender o mundo espiritual com mais clareza, é importante que a gente conheça a nossa história. Né? A história de como chegou até aqui, enfim, nós já falamos sobre isso e agora nós vamos falar do candomblé na íntegra, tá? Vocês vão ter respostas para muitas perguntas que se fazem há muito tempo, tá bom? Mas antes de entrar nisso, eu queria lembrar o seguinte: o que eu estou passando para você, para todos vocês, são as origens, a história, tá? Como isso chegou ao Brasil, e lembrando sempre que em fé, em crença, não existe certo e errado, existe aquilo que você acredita, aquilo que você considera certo, tá bom? Então eu vou falar para vocês sobre o candomblé. Então vamos nos despir dos nossos pré-conceitos e vamos entender a história. Né? Nós só vamos entrar bem a fundo em espiritualidade mais para frente, quando nós entendermos o candomblé que gerou a Umbanda e que tanto influenciou a nossa história, que influenciou o espiritismo como um todo aqui no nosso território, tá bom? Bom, a fim de nós entendermos tudo isso, nós vamos lembrar também que essa cultura ela veio de Gegé, de Angola, do Queto, então ela tem uma influência muito forte africana, ok? E vocês vão ouvir algumas palavras em Urubá e eu vou estar sempre explicando o que que é, tá bom? A primeira coisa que nós vamos falar vai ser dos orixás, então o que vocês vão ouvir muito, Juntó, o adjuntó, né? O juntó nada mais é do que o grupo de espíritos, de orixás, de divindades que povoam a nossa cabeça. Geralmente nós temos aí no juntó 5 orixás. Geralmente, porque em algum momento eu vou explicar para vocês que algumas situações fogem à regra. Mas, de maneira geral, são 5 orixás. É um de cabeça, 2 de frente e 2 de costa, né? Quando você fala em orixá no candomblé, existe uma infinidade deles. Então nós vamos falar e vamos estudar sobre 16, tá? Na verdade, 17. Existe uma particularidade no orixá Oxalá, que quando se lança a mão dessa particularidade, ele é desmembrado em 2 orixás, Oxaguian e Oxalufã, tá bom? E antes disso a gente vai também falar de um outro orixá bastante particular que é o orixá Exu, tá? Mas os orixás que nós vamos estar falando e conversando aqui, batendo esse papo, vai ser sobre orixá Exu, essa é a ordem, tá, que se segue, orixá Exu, Ogum, Oxóssi, Ossan, Obaluaê, Oxumaré, Euá, Xangô, Oxum, Inhansã, Logum Edé, Obá, Iemanjá, Nanã, Ibejis, Oxaguian e Oxalufã. Tá bom? Bom, o primeiro que nós vamos falar, seguindo essa ordem, vai ser de Orixá Exu. Lembrando sempre que esses orixás são divindades. Geralmente eles comandam legiões de espíritos, tá? Que estão aqui para ajudar, e eles passam muito das características deles. Então, os orixás têm as suas características próprias. Dizemos sempre que o orixá tem personalidade, né? Então é assim, são coisas que nós vamos estar citando aqui. Então é assim, ó, o primeiro que nós vamos falar é o Exu, tá? Provavelmente seja entre os orixás o mais controverso deles, tá bom? Por que o mais controverso? Ele tem na história dele algumas coisas que são bem errôneas, tá? É, Chegou aqui num determinado ano, quando se traziam os escravos ainda para o Brasil, foi trazido também da África uma imagem de Orixá Exu que eles tinham lá, uma imagem toda em madeira. E ele vinha com alguns adereços e ele tinha chifres. Então, por muito tempo e até hoje, por muitas pessoas, Orixá Exu é confundido com diabo, com demônio, quando na verdade não o é. Orixá Exu é um orixá
assim como os outros cultuados no candomblé, tá? É uma entidade de muita luz, não tenho dúvida disso, e tem as suas particularidades, tá? O que que acontece? Vamos lá. Orixá Exu, segundo diz a crença africana, foi dado a ele o poder da comunicação e o dever, não só o poder, mas o dever da comunicação entre o mundo encarnado e o desencarnado, né? Entre a matéria e o espírito. Nenhuma comunicação espiritual seria possível sem Orixá Exu. É ele que é responsável por tudo isso, tá bom? Orixá Exu, ele geralmente vem à frente de todos os orixás. É com Orixá Exu que se abre um trabalho, é com Orixá Exu que se termina um trabalho. Em nenhum momento, apesar de ser muito similar o nome, Orixá Exu deve ou pode ser confundido com entidade Exu, que faz parte da corrente dos chamados Exus e Pombagiras. Orixá Exu não é entidade Exu, é Orixá Exu, tá bom? A entidade Exu é conhecido como entidade Exu, é a entidade que está num processo evolutivo e ela está ali no primeiro degrau, na primeira fase desse processo evolutivo, tá bom? Como a gente já havia falado anteriormente, até para fugir da perseguição da Igreja Católica, quando começou a se entender e se acompanhar os cultos africanos do candomblé, foi criado um sincretismo com a Igreja, né? Orixá Exu, hoje o sincretismo dele com a Igreja é com Santo Antônio de Lisboa e São Bartolomeu, tá? Ele é então essa ligação entre o mundo material e o mundo espiritual, tá bom? Ele tem, segundo diz a lenda, né, e a crença, um jeito bastante brincalhão, e ele ajuda muito e recompensa muito as pessoas que o tratam bem, que fazem entregas, que dão presentes mirabolantes e assim por diante, né? Foi dado a ele, então, a responsabilidade de cuidar da raça humana, tá? Eu estou tendo muito cuidado para falar desse orixá, porque assim, ó, é um orixá sem sombra de dúvida, existente, é muito bom, é muito forte, mas eu vou falar para vocês já já que é também um orixá que para você fazer firmezas ou pedidos para ele, orixá Exu, é importante que você conheça alguns rituais, que você tenha um conhecimento. A gente sempre diz o seguinte: faça aquilo que você sabe fazer, né? Por quê? Porque também é um orixá de personalidade muito forte, né? Então a gente já entendeu que nós começamos e terminamos o trabalho sempre com ele. Por quê? Porque ele também é responsável, assim como ficou responsável pela matéria, responsável por levar embora todas as más influências que ficam no final de cada trabalho. Vale lembrar que cada vez que você vai ajudar alguém e está ajudando alguém espiritualmente, está fazendo um descarrego, você está, entre aspas, tirando aquilo que a pessoa tem, né? E trazendo para dentro do terreiro. E isso precisa ser levado embora, para que ele não fique lá e não dê nenhuma influência depois, não passe nada de ruim para outras pessoas, não é isso? O Orixá Exu, ele sempre tem a sua firmeza feita no terreiro como uma das primeiras, tá? Mais uma vez, até em terreiros confunde-se muito Orixá Exu com entidade Exu, ele não é, né? A gente geralmente tem um lugar onde você firma velas e faz pedidos para Exus e Pombagiras, que a gente chama de trunqueira, né? Não é ali que se firma Orixá Exu. Orixá Exu se firma também perto do altar. Não se firma no altar por uma questão de hábito, por uma questão de crença, se firma fora do altar, mas que fique claro que também é sempre o primeiro a ser firmado. É ele que vai garantir toda a segurança de um trabalho, tá bom? Algumas particularidades desse orixá, né? O dia de semana destinado a esse orixá é a segunda-feira, tá? Toda segunda-feira.
Você, quando vai fazer uma firmeza, ou necessita fazer uma firmeza, que esse é meu conselho sempre, né? É, alguns orixás, Irokô, que nós não vamos falar dele aqui, mas e até explico por quê. Não vamos falar dele porque nós vamos nos ater a esses 17 orixás. Se você for abrir o candomblé de fato e todas as suas crenças, eu falo para você que nós temos centenas deles, né? Então nós vamos falar desses que eu citei. Então, mas Irokô, Euá, Ogum Cherokee, Orixá Exu, eles têm algumas particularidades, uma personalidade forte, então é importante que você firme esses orixás numa eventual necessidade e que você, ao fazê-lo, tenha o conhecimento também de como fazer, tá bom? Exatamente por causa dessas características. Então, o dia é segunda-feira. As cores atribuídas a esse orixá são o vermelho e o preto. Em algumas circunstâncias, algumas firmezas também podem levar o branco, então se faz com preto, vermelho e branco, ou simplesmente o preto e o vermelho. Tá? As comidas oferecidas para Exu geralmente são farofa de dendê, carne mal passada, inhame e mel, e as bebidas são aguardente e vinho tinto. Tá? Essas comidas geralmente são entregues em encruzilhadas, no cemitério, locais com muita terra e muita areia, tá bom? As flores oferecidas para esse orixá são basicamente cravos vermelhos. Na falta de cravo vermelho também pode ser usado outras flores vermelhas, ok? Mas segundo a lenda também, né, vamos manter isso sempre como uma lenda, como uma história criada no candomblé, a flor de maior força dele é o cravo vermelho, tá? Os seus domínios também, as suas características. Os domínios são encruzilhadas, portões, as suas características, comunicação, magia, tempo, vigor e sexo, tá? Os símbolos deles são o tridente ou ogó. O que é ogó? Ogó é um adorno feito de madeira, é uma chave que leva cabaças. E aí se coloca penas, se coloca miçangas, tá? Então esses daí são as características do nosso querido e amado Orixá Exu. Vale lembrar mais uma vez que apesar de toda essa confusão que se faz com o orixá e com a entidade Exu, e bem como a confusão que se faz com ele, né, a história pesada que ele traz de ser demônio, não é, tá? Como qualquer outro orixá, é um orixá muito forte, é um orixá bastante interessante de se trabalhar com ele, mas mais uma vez eu lembro, filhos, firmar o orixá Exu, firmar o orixá Euá, firmar o orixá Irokô, são firmezas que a gente precisa, ou o Cherokee, são firmezas que devem ser feitas quando você já detém o conhecimento. Como tudo na vida, seja ela terrena ou espiritual, nós temos aí algumas regras básicas a serem seguidas, né? E existe uma lei que é verdadeira, né? Quando você erra, você paga pelo seu erro. Então, por isso que eu falo para vocês, tenham o conhecimento antes de acessar esse tipo de orixá, tá bom? Eu passei de uma maneira bastante sucinta, de uma maneira bastante direta, as características desse orixá. Nós vamos entrar nos outros orixás, muito provavelmente nós vamos ter um vídeo para cada um, porque eles têm características muito específicas, tá bom? Orixá Exu, ele é bastante usado quando você precisa de prosperidade, conquistas materiais. E eu volto a lembrar vocês, agora falando como espiritualista, nós temos um compromisso nosso com o nosso Pai. Eu lembro vocês, mais uma vez, que ninguém é colocado na Terra para sofrer. Né? As pessoas vêm aqui, têm uma passagem, e elas têm o dever de procurar a felicidade.
Enquanto encarnados, eu lembro que nós comemos, bebemos, dormimos, usamos carro, usamos uma série de coisas, roupas, né? E não é feio você querer ter coisas boas, não é feio você querer ter uma boa vida, um carro bom, uma casa boa, comer bem, se vestir bem. Essa história que a gente ouviu desde pequeno, essa máxima que vem de que o céu é dos miseráveis, não, né? Dos miseráveis é a miséria, o céu é dos bons, o céu é daqueles que gostam de si e gostam dos outros, aqueles que se preocupam com os outros. E vocês hão de convir comigo que só mata a sede alheia quem tem fonte de água limpa. Então você precisa ter coisas boas, você precisa estar bem na sua vida, até porque quando alguém precisa de uma ajuda que seja material, você tenha condições de dar, não é isso? Então, essa entidade, esse orixá, essa divindade, ela é muito voltada a isso. É para ela que se pede quando você precisa de um trabalho bom, quando você precisa ir bem no seu negócio, quando você precisa de dinheiro, e isso, mais uma vez, está longe de ser um pecado, tá bom? Então, vamos tirar essa preocupação ou esse falso conhecimento que nós tínhamos sobre Orixá Exu. Orixá Exu não é demônio, tá? Aqui o sincretismo dele é com santo, e quando nós estivermos já entrando em estudo de espiritualidade, tivermos passado toda essa fase de candomblé, eu vou trazer para vocês lá uma particularidade sobre esse orixá, Exu, assim como o orixá Oxalá, tá? Que diferente dos outros orixás, só existe um que responde por isso, tá? Então, diferente de outros orixás, que vários espíritos que já estão nesse degrau, nesse patamar de evolução, você tem vários espíritos que respondem como Ogum, como Yansan, e assim, como todos os outros. Mas como orixá Oxalá e como orixá Exu é apenas um, tá bom? E vocês vão saber no momento oportuno exatamente quem é, tá? Esse orixá, ele tem uma outra particularidade, ele não habita o Juntó, tá? Vocês vão ver uma colocação, dependendo da região em que se está e da influência que pegou e como se estuda isso, vocês vão ouvir falar de Orixá Exu em Juntó, assim como de Oxalá no Juntó. Não, Oxalá não habita Juntó, quem habita Juntó é Oxaguiã ou Oxalufã, que nós vamos entender depois disso tudo, que na verdade não é Oxalá desmembrado, são Oxalás, são orixás distintos, tá bom? Então, nós vamos explicar depois, já em espiritualidade, num estudo mais aprofundado, quem são esses dois orixás, o Exu e o Oxalá, e o porquê que eles não habitam o Juntó de ninguém, tá bom? Então, fiquem com Deus e logo, logo nós já vamos estar soltando outro vídeo. Um abraço.